Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje estarei falando sobre número atômico e massa atômica mais à frente. Número atômico, para quem não sabe, todo elemento tem seu número atômico. O número atômico é como se fosse o número do RG. É um registro que o elemento tem perante a tabela periódica, que significa a quantidade de prótons, que é representado pela letra P e o sinal de positivo, porque o próton é positivo, que estão dentro do núcleo do átomo. Então, o elemento químico cálcio, ele apresenta número atômico 20, então ele é o 20º elemento da tabela periódica, e significa que ele tem 20 prótons dentro do seu núcleo. Só que o átomo, ele contempla duas partes, né? Ele tem o núcleo que está no meio, e em volta do núcleo ele tem a eletrosfera. E o átomo de cálcio, ele tem 4 camadas na sua eletrosfera. Então significa o quê? Que o átomo de cálcio, ele tem 20 prótons e ele tem 20 elétrons também. Então o número de prótons, se o átomo for neutro, o que é um átomo neutro? É um átomo que tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, que são os átomos que representam os elementos lá na tabela periódica. Então o cálcio, por exemplo, ele é número atômico 20, então ele tem 20 prótons e também tem 20 elétrons, circundando aqui o núcleo, que os elétrons sabem que os prótons estão aqui dentro do núcleo, e se eles sabem que os prótons estão dentro do núcleo, eles querem entrar lá dentro, porque próton é positivo e elétron é negativo. E elétron você representa ele dessa maneira aqui, ó. A palavra elétron escreve-se assim. Então você pega a letra E e coloca o sinal de negativo. Então os elétrons, eles ficam na eletrosfera, são representados pela letra E e o sinal negativo. Só que todo átomo ele tem o seu número atômico, que é o número de prótons, ele tem a quantidade de elétrons que estão em volta, que é igual, né? Igual eu vou colocar os 20 elétrons aqui, que circundam aí o núcleo do átomo de cálcio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu 18. E os 2 elétrons que estão na camada de valência, para dar os 20. Então o que eu fiz? Nada mais, nada menos que eu fiz uma distribuição eletrônica, né? Se são 20 prótons, tem que ter 20 elétrons em volta, para ser um átomo neutro. Então eu estou fazendo isso aqui, ó, a distribuição eletrônica, né? Aí, vamos contar. 1, 2, 2 com 2 dá 4, 10, 12, 18, 20. Então deu uma camada, tá aqui. Uma camada, que é a camada K. E tem 2 elétrons na primeira camada. Aí eu tenho a segunda camada que tem 2 orbitais. 2 elétrons estão no orbital S e 6 elétrons estão no orbital P. Então aqui eu tenho os 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já na terceira camada eu tenho o orbital S que tem 2 e tem o orbital P que tem 6. Então dá 8 também. Então se você contar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí sobrou aqui a camada de valência, que é a última camada do átomo de cálcio, que é a quarta camada, onde tem 2 para dar 20. Então esses elétrons ficam circundando aqui, em volta do núcleo, tentando entrar aqui, só que eles não vão conseguir, porque existem os nêutrons, que é a terceira partícula fundamental aí no caso. São 3 partículas fundamentais, né? Os nêutrons, eles agem como se fosse uma fita isolante e isolam os prótons aqui dentro, assim o elétron não consegue entrar, então ele fica girando. Só que para nós falarmos de nêutrons, nós temos que falar de massa atômica. Porque a massa atômica nada mais é do que a soma dos prótons mais os nêutrons. Então todo átomo tem número atômico e tem massa atômica. A massa atômica é igual a Z mais N.
E o número atômico é o Z, que é o número de prótons, que é o que eu acabei de citar aqui, ó. Então, esse número 20 aqui é o Z, que é o número atômico, que representa os prótons. E a massa atômica é o número de prótons mais os nêutrons. E o cálcio, ele tem número atômico 20 e tem massa atômica de 40. Então, significa que ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, que a gente fez a distribuição, porque os átomos da tabela periódica eles são neutros. E ele tem 20 nêutrons. E o nêutron se representa pela letra N, a carga zero, porque nêutron não tem carga. Mas como que eu cheguei nesse 20? Eu fiz 40 menos 20, porque a massa é o Z mais N. Então, significa que ele tem um Z igual a 20 para chegar em 40, então ele tem que ter 20 nêutrons. 20 com 20 dá 40, que é a massa. Então, vamos pegar um exemplo para você poder entender. Senão fica difícil mesmo, no primeiro momento é complicado. Mas vamos pegar, por exemplo, o elemento químico sódio, que é o Na, e sódio em latim escreve-se nátrium, por isso que o símbolo é Na, só que na realidade em português sódio escreve assim. Então, o sódio, se você olhar na tabela periódica, ele tem número atômico 11, e ele tem massa atômica 23. Então, significa que ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons, mas quantos nêutrons ele tem? Você tem que fazer 23 menos 11. Você vai chegar em 12 nêutrons. 12 nêutrons. E como que eu cheguei nesse valor? Eu cheguei nesse valor fazendo 23 menos 11 e deu 12. Mas qual é a fórmula que eu utilizei? A fórmula que eu utilizei é essa aqui, ó. A é igual a Z mais N, e ele deu o valor do Z e deu o valor do A. Então, se o A é 23, o Z é 11, dá para achar o N. Então, o N é igual a 23 menos 11, que vai dar 12. Então, isso você pode fazer com qualquer elemento. Vamos ver se eu melhoro a visão aqui para você. Aí. Vamos fazer agora com o último elemento para você poder entender. Então, funciona assim. Vamos pegar um elemento químico, exemplo aí, o flúor. O flúor tem número atômico 9 e tem massa atômica de 19. Então, ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons e 19 menos 9 dá 10 nêutrons. 10 nêutrons. Então, a massa atômica dele, que é o A, é o 19. O número atômico, que é o Z, é 9. A quantidade de elétrons também é 9. E quantos nêutrons ele tem? Ele tem 10 nêutrons. Mas como o tema da aula é número atômico e massa atômica, vamos fazer mais um, vai, para fixar bem. Então, se você pegar na tabela periódica e olhar o ferro, o ferro tem número atômico 26 e ele tem massa 56. Então, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons tem o ferro? O 26 é o Z, então significa que ele é igual ao número de prótons. Então, ele tem 26 prótons, só que o átomo aqui ele é neutro, porque a gente pegou o exemplo da tabela periódica. Então, se ele tem 26 prótons, ele também tem 26 elétrons. Mas quantos nêutrons ele tem? Você tem que fazer 56 menos 26. Vai chegar em 30 nêutrons, que é o que o átomo de ferro tem. Espero que você tenha entendido. Então, esta aula de número atômico e massa atômica, nada mais, nada menos do que você saber o que significa cada coisa. E uma coisa que você tem que saber, que é o conceito principal, que a massa atômica é a soma do Z, que são os prótons, mais o N, que é o que faz com que o átomo tenha massa. E tudo isso está embutido dentro do núcleo, porque a única parte do átomo que tem massa considerável é o núcleo. A eletrosfera é praticamente vazia, porque a massa do elétron é irrisória. Isso aí, pessoal. Fica mais uma aula para o canal Aprenda Química e Física.